Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo. Estamos aí no nível de número 119. Lembrando, você que queira crescer, se desenvolver na presença de Deus, quer aprender todos os louvores da harpa, frases de reflexão como essa que vai ser apresentada hoje, a Bíblia, versículo por versículo. Tu quer aprender a pregar também? Sabe que tem esse chamado e quer aprender, se desenvolver nessa área? Você que também nunca leu a Bíblia toda, já tem anos de crente, nunca leu a Bíblia toda. Quer aprender essas 5 coisas? Me comunique, fale comigo. Já tem um grupo com mais de 40 pessoas, estão se desenvolvendo, crescendo diariamente. Você não pode ficar de fora. Amém? Me comunique e bora crescer para a glória de Deus. Se ajeite aí na cadeira, na poltrona, onde tu estiveres, no caminhão, no carro, no trabalho. Se ajeite aí e vamos meditar. Vamos refletir um pouquinho na frase de hoje, tá bom? Antes de apresentar a frase, vou apresentar este livro aqui, Ele é um livro não tão grande, tá bom? Minha mão também não é tão grande, tá bom? Mas é um livro de conteúdo excelente. Para ser sincero, eu nunca li. Mas por que eu estou falando que é um livro de conteúdo excelente? Porque amigos meus que têm um vasto conhecimento, um vasto conteúdo, já leu esse livro. E eles foram impactados pelo conteúdo desse livro. Então, por que eu estou dizendo que é bom sem nem ler? Porque eu confio nos amigos que eu tenho. Amigos que têm, como eu falei, tem conteúdo extraordinário, que não aceitam qualquer coisa também, que leram este livro e se surpreenderam, tá bom? Então por isso eu posso falar que esse livro é bom antes mesmo de ler. Amém? Vou estar lendo o resumo dele. Por que tarda o pleno avivamento? É do Leonard Ravenhill. Bora lá. Avivamento. Sem dúvida, esta é uma das palavras mais desgastadas no vocabulário evangélico brasileiro. Mas quando Leonard Ravenhill escreve sobre avivamento, ele não toma partido entre carismáticos e tradicionais, e nem toma conhecimento das questões debatidas entre eles. Para ele, a questão não é se tocamos bateria em nossos cultos, ou se levantamos as mãos em adoração ou louvor. Ele nos chama a levantar um clamor a Deus, para que Ele fenda os céus e desça com poder e autoridade, a fim de tornar o seu nome notório na presença de seus adversários, fazendo as nações tremer diante dele. Muitos perguntam, por que tarda o pleno avivamento? Ravenhill responde com palavras incisivas e inconfundíveis, visando despertar uma igreja confusa, mundana e enfraquecida, para um grande derramamento do Espírito Santo de Deus, que a capacitará a cumprir o seu papel profético de família de Deus, corpo, noiva e habitação de Cristo. Amém? Esse é o resumo deste livro aqui. Irmão Cleves, quero comprar R$32, tá bom? Aqui, R$32. Você dá esse livro, irmão Cleves? Com todo prazer. Arrume aí 12 inscritos para o nosso canal e esse livro é seu de graça na faixa. Ou você que é meu aluno, mais 12 pessoas que queiram crescer conosco, tá bom? Se desenvolver aí conosco. Pessoas que realmente querem se desenvolver. E você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar um louvor, ou uma palavra, ou ensino, pelo menos a passagem de ida e volta, e no dia que eu for aí em sua igreja, se você permitir, estarei levando alguns livros para os irmãos que quiserem comprar e abençoar o nosso ministério. Amém? Bora pra cima. Pega fogo. Na Seara, olha, fundo musical ainda do Uau. É só.
Forte demais. Sorria. Você está sendo filmado pelo Todo-Poderoso. É forte, Brasil. Vamos pra cima. Tacar fogo na seara dos filistas. A reflexão de hoje é esta daqui, ó. Na reflexão das consequências, acharemos um ser humano com atitudes melhores. Vou repetir. Na reflexão das consequências, acharemos um ser humano com atitudes melhores. É isso mesmo, tá bom? Vamos para cima. O sábio Salomão, ele chega a dizer que é melhor estar em um velório do que em uma festa. E eu já falei essa frase aqui, só que é apenas como parte introdutória para que você entenda essa reflexão de hoje. Por que Salomão ele diz que é melhor estar em um velório do que em uma festa? Porque em uma festa você gasta a vida sem pensar. Em um velório você reflete, você pensa em como gastar a vida. Então tem uma diferença de mentalidade quando você está nas festas da vida e quando você está nos velórios da vida. E talvez você esteja se perguntando, irmão Cleves, como é que é esse negócio? Eu preciso estar numa festa para viver as festas da vida? Não. Irmão Cleves, eu preciso estar em um velório para viver os velórios da vida, como você colocou aí? Não. Normalmente o ser humano que ele está vivendo as festas da vida é o ser humano que ele sempre fala sem pensar, sempre age sem pensar, sempre faz as coisas por impulso, sem nem pensar nas consequências. Pode acreditar. Esse é o ser humano que está vivendo as festas da vida. Que às vezes essas festas custam tão caro que quando ele vai atrás do prejuízo, não tem como mais reparar os prejuízos. Diferente quem vive em um velório. Normalmente quem vive nos velórios da vida, eu não vou me aprofundar na frase justamente porque eu já falei em outros vídeos, tá bom? Mas normalmente quem vive nos velórios da vida, a pessoa pensa antes de falar, reflete antes de agir, e com isso ela acaba cortando da sua vida várias palavras erradas, ela acaba cortando da sua vida vários comportamentos errados que ela poderia ter e se arrepender depois. A frase de hoje é justamente sobre isso. Na reflexão das consequências, acharemos um ser humano com atitudes melhores. Quando você para refletir nas consequências de cada atitude sua antes de tomá-la, você sabe muito bem disso. Você corta muita palavra que você queria dizer, mas não deve dizer. Você corta muitas atitudes que queria fazer, mas não deve fazer. E com isso, você acaba até vivendo de uma forma mais sábia. Por quê? Porque você evita para a sua vida aquele tempo de ficar se retratando, de ficar pedindo desculpa, de até magoar alguém de forma desnecessária. Quando você reflete nas consequências de cada palavra sua, de cada atitude, de cada comportamento, você se torna um ser humano com atitudes muito melhores. É isso que a gente precisa hoje em dia.
O que essa frase vem nos ensinar é: não haja por impulso, não fale por impulso, não fale o que vem na sua cabeça, não haja de acordo com o que vem na sua cabeça. Ei, para! Reflete primeiro, depois toma atitude, depois vê se isso que você quer falar é viável ou não. Depois você observa se isso que você quer fazer é viável ou não. Se o comportamento que você quer adotar a partir de um erro de alguém, a partir de uma palavra de alguém, a partir de algo que você sofreu, se esse tipo de comportamento é viável ou não. Na reflexão das consequências, quando a gente pensa antes de agir, na reflexão das consequências, pode acreditar, você vai achar um ser humano dentro de você muito bom, muito melhor. Reflete nisso. Reflete nisso. E eu vou ainda mais a fundo. Talvez você que esteja me ouvindo te faça uma pergunta agora. Quantas palavras você falou que você se arrependeu? Quantas atitudes que você tomou que você se arrependeu? E quando eu digo palavras e atitudes, eu digo às vezes com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu esposo, com a sua esposa, dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho. Quantas vezes você já se arrependeu de uma palavra ou de uma atitude? Não seria muito melhor se antes de você falar ou tomar essa atitude que você tomou e se arrepende hoje, não seria muito melhor se você parasse um pouco, contasse até 10 e não fizesse, não falasse, ou um outro tipo de comportamento? Falasse, mas não de forma agressiva, de uma forma branda, de uma forma calma. Será que não surtiria um outro efeito? Então para refletir nisso hoje. Eu te garanto que se você praticar essa reflexão a partir de hoje, você vai se tornar um ser humano excelente. Você vai se tornar um ser humano muito melhor. Você já vai estar à frente de muitos seres humanos que tanto eu como você conhece, que falam sem pensar e agem sem pensar. E com isso acabam sofrendo certas consequências que às vezes são até irreparáveis. Então reflita nessa frase de hoje. Na reflexão das consequências, acharemos um ser humano com atitudes melhores. Amém? Bora pra cima! Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Se você reservar, Deus vai te dar tanta sabedoria. Deus vai te orientar tanto. Ele vai te dar tanta graça. Você vai aprender tanto. Então reserva um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus abençoe.